sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mídias Podcast. Hoje nós temos uma convidada muito especial, né, Lu? Sim. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Luciana e estamos aqui, sim, Thaís, com uma convidada muito especial. Vamos chamar ela para um bate-papo bem gostoso? Vamos, Érica, seja bem-vinda. Meninas, muito obrigada pelo convite. Thaís, Luciana, estou lisonjeada de estar aqui com vocês. É uma experiência nova para mim, um grande desafio. Eu que adoro desafios. É como muito nós. feliz por esse bate-papo. Muito feliz mesmo. Obrigada por você ter aceito o convite, Érica. Imagina, eu que agradeço. Gente, a Érica é mãe, é esposa, é mentora, é esteticista há mais de 10 anos e hoje nós vamos contar a sua trajetória profissional aqui e, claro, com muitos insights bacanas que ela vai passar aqui pra gente hoje. Sim, Érica, para começar então, conta pra gente assim, lá atrás, como é que foi esse início? O que te fez sair do Brasil para emigrar em outro país? Nossa, quando eu conto o tempo que eu tô fora do Brasil, parece que era sempre um sonho sair de lá, né? Mas nunca foi. Na verdade, eu comecei um namoro com um alemão que vivia no Brasil. Inclusive, ele dava até aula na faculdade, então já falava muito bem português. Acabei me envolvendo com esse alemão, namorei por algum tempo, depois nos casamos e ele teve que retornar para a Alemanha. E aí eu estava junta no pacote. Foi uma aventura, a princípio, porque é um desafio grande. Eu tinha uma filha pequena, então era tudo novo. Eu não falava a língua, não gosto do frio. Nunca pensei em sair do Brasil. Então foi algo novo, mas como estávamos casados e todo mundo junto ali naquele pacote. Vira então, um único projeto, né? Isso, ele até pensou em vir antes, para que ajeitasse as coisas para depois eu vir. Mas acabou que eu falei, não, se é para estar enfrentando algo novo, então que seja todo mundo junto. Sim. Ele tinha uma proposta de trabalho, do qual seria mais vantajoso retornar para a Alemanha ao invés de ficar no Brasil. Entendi. E você gostou dessa experiência, assim, de outro país? Olha, eu sou uma pessoa que me jogo mesmo, né? E eu falo que sempre... as oportunidades sempre têm um porquê, né? Então, acho que tudo tem um porquê. E naquele momento eu estava fazendo um para quem, que era a minha família. Sim. Então, eu me joguei mesmo na cultura. Não fiquei muito preocupada com o frio, né? Embora nos primeiros dias eu não ouvia, porque eu tive uma infecção de ouvido muito forte, muito grave. Então, nós passamos por esse desafio que foi a temperatura. Nós chegamos no mês de janeiro, no primeiro dia do ano. Então, tudo fechado. Um frio, né? E sem entender nada do que as pessoas falavam. Então, assim, foi um grande desafio para minha filha também, né? Porque estava sempre com os avós, né? Com as tias. Ir para um país novo, com tudo novo. Por mais que a criança, às vezes, não tenha esse feeling, né? De, nossa, é um pouco interessante, mas vai chegar um momento que ela vai sentir falta, né? Sim. De amiguinhos e não vai entender muito o que as pessoas estão falando. Então, foi bem desafiador para mim. A sua história é muito fascinante, porque quando você chegou em Munique, na Alemanha, você teve que se reinventar. Então, aí, pelo que a gente conheceu um pouquinho da Érica, foi que você teve que empreender em Munique. Conta pra gente como é que foi começar a tua vida profissional em Munique. O que você teve que fazer, como é que foi esse percurso? Partilha com a gente um pouquinho como é que foi essa história, Érica. Então, no Brasil eu sou enfermeira. Sim. E nos primeiros 6 meses nós ficamos em Frankfurt, que é onde ele teria o tal trabalho, que não aconteceu. Eita. Então nós Outro passamos desafio. outro desafio. Nós passamos Sim. 6 meses gastando o dinheiro que nós trouxemos do Brasil, então na verdade reais sendo trocado por euros, tentando encontrar como se encaixar, tentando colocar a Isabela numa escolinha para aprender a língua, né? E a gente trabalhava com a nossa empresa, então seria prestando serviço para uma outra empresa. E decidimos ir para Munique, que seria um local talvez melhor para a educação da Isabela, melhor para mim em questão de trabalho, pensando na enfermagem, tá? Mas quando chegou lá, eu teria que estudar novamente 2 anos. Para equivalência, né? Para equivalência, para ganhar menos e trabalhar mais. E você ainda tinha que aprender o Ainda idioma. tinha que aprender o idioma. E lá no Brasil tem o técnico e o auxiliar de enfermagem que não dá tanto trabalho para a enfermeira. A enfermeira ela tem um trabalho de gestão,
né? E às vezes aplicar algum procedimento ali que o técnico não consiga. Agora aqui não tem, pelo menos em Portugal. Lá na Suíça também é assim? Na Alemanha. Na Alemanha? Na Alemanha. Na Alemanha, digamos que um enfermeiro faz o serviço do técnico de enfermagem no Brasil. Isso. Então, no Aqui caso, também. eu teria que ter a equivalência de um enfermeiro para estar fazendo menos do que eu fazia e ganhando menos do que eu ganhava no Brasil, e não tinha mais 20 anos, né? Pois. Então, é algo que eu tinha que pensar a longo prazo. Já que a gente pensava em ficar no país, eu não podia pensar em algo corriqueiro. Vou fazer um cursinho ali, tentar algo aqui. Eu tinha que pensar a longo prazo. E aonde esse trabalho ia me levar por muito mais tempo, né? Porque é um trabalho que é instável a respeito de horários. Uhum. E ainda tinha que aprender a língua. Eu tinha Isabela pequena. E então tem que conciliar tudo. E aí eu decidi ir para uma outra área, que eu via dificuldade para que eu mesma encontrasse Sim. serviços que existiam no Brasil, lá mesmo na Alemanha. E aí eu fui procurando... Fazendo aquela pesquisa, né, isso, de aquela mercado. pesquisa de mercado. Vi que era algo que poderia me levar mais tempo trabalhando, algo que eu gosto, que é contato com pessoas, e estar cuidando, né? Porque o que eu pensei, na hora que eu pensei na estética, eu não pensei na estética facial, não vou mentir. Eu pensei, eu vou estudar estética e vou para a área da podologia, porque eu queria ligar praticamente o meu trabalho novo, né, a minha nova profissão, com uma antiga profissão. Então, seria cuidando de pessoas. Uhum. Então, pensei, eu vou para a podologia, né, que é algo que faz mais sentido. E para ganhar dinheiro na Alemanha, eu já comecei, antes mesmo de estudar, trabalhando como manicure. Uhum. Então, eu adorava fazer pé. Então, quanto mais horríveis eram os pés, melhor era para mim. Então, eu pensei, quando eu estudar, eu vou querer ir mais para esse segmento da podologia. Então, por isso que eu fui seguir essa área mesmo. Pensei na estética. Ah, que bom. Essa área da estética, ela é bem abrangente, né? Isso que é o bom. Porque não é só... aqui não tem, assim, a divisão que tem no Brasil. Manicure é manicure, pedicure é pedicure. Aqui tudo é estética. E você acaba conseguindo abrir um espaço onde você possa, né, colocar todos esses tipos de serviços assim. Sim, eu falo que é um cuidado que nós temos mesmo, assim, com cada pessoa, né? Além do emocional, porque cada procura por um motivo. Às vezes porque está com problema de pele, outras porque está com problema de autoestima, né? Então, é um cuidado que você tem ali com a cliente, né? E foram muito tempo, assim, muitos meses trabalhando pesado no alemão, porque eu teria que aprender tudo em alemão. Né? Então, você demorou quanto tempo para conseguir entender, se comunicar? Eu sou uma pessoa que tem hiperfoco. Então, quando eu decido fazer algo, eu vou até o fim. Então, eu estudei muito o alemão. E se tem uma coisa que eu aprendi, mesmo antes de sair do Brasil, é que eu não quero nada mais ou menos. Se for para fazer mais ou menos, eu nem começo. Olha. Então, eu não queria... Ótima dica. Não, e faz todo sentido. Porque quando você se entrega, o resultado é um. Sim. Quando você faz um serviço mais ou menos, a entrega não é a mesma. Não é. Porque o que vai é como uma casa. O que deixa uma casa bonita são os acabamentos de uma reforma bem feita. Você, puxa, a pessoa pensou nesses detalhes. Eu acho que na estética, da mesma forma, um cabelo, uma unha, um tratamento facial, uma massagem. Eu acho que o detalhe que você vai trabalhando, a entrega desse resultado, quando você está comprometida, é diferente, com certeza. Eu me joguei mesmo no alemão. Isso eu já fazia antes mesmo, porque no decorrer do tempo eu me separei na Alemanha, porque ele não me deixava estudar a língua. Então era algo para mim importante, porque, como eu disse, eu tenho um hiperfoco. Então, se eu me joguei no país, eu não posso viver de qualquer jeito. Sim. Ou aprender a língua mais ou menos para que as pessoas talvez me entendam. Não, eu tenho que respeitar a cultura que eu estou vivendo e me integrar nela. Então, acabou vindo a separação. Hoje ele é um grande amigo, mas acabou vindo a separação. E por com ciúmes que ele não deixava você ir? Foi. Ele teve uma experiência negativa, infelizmente, quando as pessoas ainda estão feridas com aquilo tudo. Sim. Ele teve uma experiência no passado com uma antiga namorada, da qual ela entrou para fazer a língua e acabou saindo com grego. Nossa. Então ele tinha um pouco desse receio. Né? Sim. E como eu falava, ele entendia português, né? Falava português comigo. Minha filha falava com ele em alemão
e falava comigo em português. Mas imagina, ela indo para a escolinha e depois indo para a escola. Eu não dava conta de acompanhar o que ela aprendia. Então Sim. começou a ficar chato para ela falar comigo. Porque eu não entendi, ela não entendia, ela estava com as amiguinhas não entendiam o que eu estava falando, eu não sabia da língua, eu entendia, mas eu não falava. Porque logo de início eu comprei um fone como esse aqui, Uhum. e era até... Hoje em dia o Bluetooth é muito conhecido, mas naquela época era muito difícil encontrar algo desse gênero. E aí eu comprei um, coloquei na televisão, e aí eu assisti o desenho, assistia jornal, para poder entender o que as pessoas estavam falando e entender e tentar me comunicar com a minha filha e com as amiguinhas. Uhum. Então eu ficava ali só escutando, escutando, escutando. Aí eu decidi me separar, fui atrás da língua, estudava o tempo todo, era até engraçado que às vezes a pessoa falava comigo e eu fazia aquela cara de paisagem, né? Como assim? Deixava ela falar até o final, que uma coisa que ele me ensinou é, quando elas terminarem, só deixa elas falar. Quando Uhum. terminar, você vem com a frase em alemão que Aham. você não entendeu o que elas estavam falando. Que o seu alemão Nossa. não é tão bom. Então elas voltavam e falavam tudo com calma novamente. E fui levando isso dessa forma até entrar mesmo na escola e começar mesmo a pegar pesado. A minha professora, eu lembro que da época falou, olha, eu acho que você deveria estudar mais um ano antes de tentar fazer uma profissão, né? Estudar uma profissão. Uhum. Mas eu me joguei. Ah, isso foi bom pra você, né? Sim, porque você tinha que se desafiar, você tinha que de alguma forma se sobressair. E como é que você entrou no mundo da depilação a laser? Porque lá você começou a tua vida profissional na área de estética com depilação a laser. Conta pra gente como começou. Na verdade, lá eu comecei... o empreendedorismo caiu no meu colo praticamente. Eu falo que são oportunidades, né, que nós Uhum. temos. Sim. Nunca pensei em empreender, na verdade, nesse nível. E eu era boa nos pés. Nunca tinha feito nada na área da depilação. Porém, a moça que ia fazer uma parceria comigo, né, íamos ser sócias, desistiu em cima da hora. E a gente já tinha organizado o contrato, tudo do local para alugar. E eu falei, e agora? Ela era ótima na depilação. Sim. E eu, boa nas Nossa. unhas. E maravilhosamente boa nos pés. Então eu falei, o que eu faço agora? Então eu tinha duas opções. Uma era continuar e tentar organizar quem ia fazer o quê. A outra era desistir. Como desistir nunca é uma opção para mim, eu me joguei. E aí eu organizei uma pessoa para atender o telefone e fazia tudo. E lá eu comecei, na verdade, com cera de chocolate. Ai, uma delícia essa. Era cera. Não entendia nada da cera. Distribuí vários vale-presentes, Nossa. porque a cera grudava, não saía. E as clientes eram super fofas, entendiam. Era para fazer uma íntima 1 hora. Ainda saía com algumas coisas ainda lá. E eram Nossa. clientes brasileiras ou Não. não? Tudo alemã? A grande maioria alemã ou de outra nacionalidade que Sim. falava alemão. Então imagina, eu falava alemão já na época, né? Nada comparado com o que eu falo hoje, que hoje é fluente, mas na época não era. Então às vezes eu tinha que explicar ali o que estava acontecendo. E aí por fim eu falava já suando, falava não, eu vou te dar um vale presente, você volta aqui, pensando que elas não iriam voltar, Tá. E volta. mas elas voltavam. E se tornaram assim minha cliente. Então eu comecei lá, na verdade, com tudo. Eu tinha tanto a parte da estética, quanto depilação, quanto unha. E depois eu fui, o meu hiperfoco foi me deixando estudar, estudar, estudar. Eu pegava pessoas para fazer teste, testava em mim, até que eu fiquei muito boa naquilo. E falei, eu tenho que ter um diferencial, porque eu sou uma pessoa que eu odeio dor, né? Então eu comecei com isso, essa técnica de não sentir muita dor, mas ter resultados a ponto de um trabalho que antes eu precisaria de 1 hora se tornar 20 minutos. Né? E assim eu fiquei grande nisso. Depois que eu fui migrando para depilação a laser, porque eu não dava mais conta da depilação de cera. Entendi. Trabalhava eu e mais 2 funcionárias. E aí eu pensei, elas ficam agora na cera e eu vou migrando para depilação a laser, que era algo novo no momento. Ai, que bom. E o bacana é que... Desculpa, pode falar. Não, era há quanto tempo que aconteceu isso? Que a laser, né? Você falou que era uma novidade na altura? Sim, eu comecei com laser final de 2015.
Olha só, a bagagem de experiência, né? É. Que já tem. Isso Final de muito me 2015. interessa, depilação sem dor. Não, foi o que eu falei pra ela. Eu também tenho muito interesse, eu não tive a oportunidade ainda. Até comentei com a Érica numa reunião que nós tivemos. Porque, Érica, depilação sem dor, isso é vida. É vida. E esse método que você desenvolveu, de ser um método mais humanizado, de se preocupar com o próximo, é um case de sucesso. Porque as pessoas vão lá e falam, não, é assim mesmo, é com dor mesmo. Não há o que fazer, o aparelho é assim, funciona assim. Ou Claro. falam que não tem dor e quando você chega lá fica Dói. suando. Exatamente, você fica ali passando mal. Então, assim, eu acho que falar a verdade pro cliente, que ele se sinta importante, ou que vai realmente ter dor, eu acho que é a base de uma boa relação. É. Posso? Sim. Na Alemanha não foi muito difícil trabalhar com isso, porque eu já vinha com esse método da cera. Dor, para mim, é algo que não existe uma dor menos dolorida. Dor é dor. Então eu acho que ninguém tem que sentir dor, Sim. né? E então você pode criar métodos para que a pessoa sinta talvez um desconforto, mas não dor, né? Então eu já criei isso de uma forma na cera, né? A cera, quando eu aprendi, a própria professora ensinava a passar numa zona grande e puxa de uma vez só. E eu pensava, misericórdia. Coitada da minha cliente. E detalhe, no curso a gente tinha que ser a própria vítima, né? Sim. Ah, você era vítima? É, porque a gente tem que testar ali, saber como que funciona. E eu São os pensava, modelos. não, mas não mesmo. Era até engraçado que as minhas funcionárias falavam, Érica, suas clientes são muito mimadas. Porque eu era do tipo mesmo, que fazia mesmo com calma. Esses 20 minutos é porque era prática mesmo, mas não porque fazia algo correndo. E não se importava mais com a dor ou o desconforto do cliente. Sim. Então eu tinha todo um procedimento, assim, né? Primeiro que eu acho que a confiança, né? Quando, igual a Lu tá falando, às vezes chega, sente dor ou fala que não vai doer, né? Como você falou, Thaís, e na verdade isso você já perde a confiança. Sim. Porque ela já falou uma coisa e você está sentindo outra. Né? Então eu falo que a confiança já começa quando ela chega no gabinete. Porque ela vai se despir ali. Então ali que já começa todo um cuidado. Então quando ela já vê na internet que eu vim da área da enfermagem, isso já muda também. Né? Dá uma confiança. Já dá uma confiança, Sim, né? um Porque conforto é a um mais. cuidado. E aí vem todo aquele procedimento mesmo, da pessoa se despir, você está sempre cobrindo, sempre pensando no conforto dela, na privacidade dela. E não testar a cera em você e falar, tá tudo ótimo. Até porque é outra zona, né? Exato, e cada uma tem a sua sensibilidade. Sim. Né? Então eu acho que isso é importante, começar com essa parte da confiança e a cliente vai... Eu começava sempre falando assim, vamos fazer só a parte do biquíni, que na Alemanha é a parte de fora. Sim. E aí você me fala se sente confortável para fazer o restante. E era muito difícil sair só com a zona do biquíni. Ah, com certeza. Porque ela já Se sentia não dá. ali, né, aquele conforto. Já sentia aquela tranquilidade que estava tudo bem. Ela já estava ali, já era vantagem, já se cuidar. Eu acho bacana se preocupar com o próximo, né? Porque verdade. dor ninguém merece, gente. Ninguém merece. E você trouxe esse método para Portugal já há 3 anos, né, Érica? Foi. Aqui, na verdade, eu falo que eu fugi da Alemanha a respeito de trabalho, a nível de trabalho. Devido à pandemia, eu acabei entrando nessa área do digital, digamos assim, porque lá eu não tinha nem Instagram no meu estúdio. E mesmo que eu tivesse, não teria como colocar mais mulheres dentro do espaço. Então eu comecei lá mesmo, foi muito no Google mesmo, aparecendo a minha página, e o feedback mesmo, sabe? Do boca a boca. Sim. E aí acabei migrando, acabei vindo assim para as redes sociais, mas nada a ver com o estúdio. Meu marido acabou colocando na minha cabeça que eu era uma influenciadora. E aí eu acreditei nisso e comecei a fazer exercícios físicos devido à pandemia em casa. E gravava e soltava isso. E isso deu muito bom. Né? Então eu falei, olha, uma forma de sair um pouco da rotina, porque eu trabalhava 12 horas dentro da cabine. Sim. E as minhas funcionárias eram no mesmo ritmo. Aí eu vim para Portugal, porque minha filha veio para Portugal estudar. Falei, vou tentar. Então a ideia era ficar no digital. Só que eu não aguentei. E fui procurar um trabalho aqui, logo que abriu. E fui para um local de laser. E nesse local eu fiquei, assim, horrorizada, na verdade, com o que eu vi a respeito de privacidade do cliente.
Mas eu tinha uma chefe que era fantástica. Mesmo, ela, Érica, me dá as dicas, me fala como que você faz. Eu vi que você tem uma bagagem, então eu fui trazendo isso para o espaço. E aí minha agenda começou a ficar igual era a minha agenda na Alemanha. Ai, que bom. Aí eu falei, não faz muito sentido, então eu continuo aqui. Foi quando eu abri meu espaço e trouxe essa técnica aqui em Portugal. De verdade, é um pouquinho mais complicado a nível de dor, né? Já teve cliente deitar na minha marquesa e falar, você não tem aquela bolinha? Que é para apertar, quando ela tá sentindo dor, ela aperta essa bolinha de dor. E eu, meu Deus, não. Eu vou explicar que aqui é diferente, né? E realmente, muitas vêm com essa crença mesmo, que quando não dói, não funciona, né? Ou que fala que não vai doer e dói. É né? verdade. E recentemente, além do trabalho como esteticista, você também começou um trabalho como mentora. Mentora de mulheres. Promoveu um evento recentemente, foi a primeira edição do Metamorfose Feminina. Conta pra gente, porque além de esteticista, você também quis entrar no mundo das mulheres e transformar a vida delas de uma forma positiva. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse start que você teve desse projeto. Olha, espera um pouquinho. Não, ela vai falar, aí depois ok. é quando você fala que vai ver a segunda edição. É, mais lá embaixo. Ah, ok. Peraí. Eu saí. Ela vai falar do projeto, aí ela tá. falando, a gente fala que vai vir a segunda edição. Pode falar, desculpa. Aí quando for, ela vai falar, depois vai vir a segunda edição. Tá. Aí a gente fala. Esse projeto primeiro veio a parte das mentorias mesmo. Porque isso já começou lá na Alemanha, né, quando muitas têm dificuldade a respeito da língua, outras a respeito da profissão. Eu digo que tem muitas mulheres que saíram do Brasil com um sonho, né? Eu sempre falo que ou tem um porquê ou tem um para quem, né? Ou você veio acompanhando alguém, ou você veio porque alguém estava aqui. Sim. E a outra é um porquê. Eu quero mudar de vida, eu quero estudar, eu quero outro trabalho, né? Sempre tem um motivo. Sim. E chega aqui, as coisas às vezes desandam, né? Mas eu falo que são desafios que nós temos que passar. E muitas não entendem esse processo. Então acaba desistindo do que ela veio fazer, do que ela veio buscar. Ela acaba, por exemplo, aqui em Portugal, muitas vão para restauração, né? O que você mais ouve falar, ou vão para faxina, ou vão trabalhar em hotéis, que eu já conheci bastante mulheres que foram trabalhar em hotéis, e acaba esquecendo o que de fato ela veio buscar, né? E na Alemanha, a respeito da língua, né? O que acaba acontecendo é que, infelizmente, na nossa cultura, nós temos um pouquinho de preguiça para o novo, né? E aí, quando você se depara com uma cultura como a Alemanha, que eles são metódicos em muitas coisas, mas eles são independentes, né? E isso vem desde criança. Então, eles querem sempre estar aprendendo. Então, se ele for fazer férias no Japão, o brasileiro se joga, o alemão estuda. É interessante esse ponto de vista, porque realmente é assim. Olha, eu falo também em Portugal. Em Portugal, a maioria dos portugueses falam um segundo idioma. Nós nem o espanhol nós falamos, porque não é cultural buscarmos aprender um segundo idioma. E já em outros países é natural, é meio que obrigatório, desde pequeno, aprender a cultura de outro país. Pelo menos o básico. Pelo menos o básico, aprender um outro idioma. Eu posso falar que a maioria dos portugueses que eu conheço, eles falam inglês fluentemente. E assim, não é nem pelo plano de ensino, porque no Brasil é obrigatório inglês e espanhol. É mesmo pela cultura. Cultura. Exatamente, é cultural. Não tem outra... É cultural. A nossa cultura é muito dependente. Nós somos dependentes de tudo no Brasil. Nós somos dependentes de crédito. nós somos dependentes de família. A educação financeira, ali algumas pessoas têm acesso, outras não. Nós somos dependentes de tudo. Tudo nós criamos uma dependência. Sim. E o alemão é o contrário. O alemão, eu lembro como se fosse hoje. Minha filha chegou na Alemanha, ela com 4 aninhos, e se deparou com uma criança de 2 anos, amarrando o cadarço. Amarrando. Ela usava velcro, porque ela não sabia amarrar. Ela ficou em choque quando ela viu o tamanho da criança amarrando o próprio cadarço para ir brincar. Então, assim, porque eles não têm a preguiça de ensinar, né? E a nossa cultura sempre está fazendo para o outro, né? A gente acaba indo lá e fazendo, até mesmo para ser mais prático, né?
E o alemão não. O alemão ele ensina a ser independente. Então, tudo ele vai aprendendo. Então, o que acontece muito na Alemanha é que as pessoas chegam, tanto homem quanto mulher, e ensina a sua língua para o próximo. Foi aí o motivo da minha separação. Porque se ele estava no Brasil e eu ensinei ele a falar melhor o português, por que eu não ia aprender a língua dele? Né? Sim. Então acaba acontecendo que as mulheres e os homens acabam falando o português em casa, ao invés de aprender alemão. Com isso eles ficam fora do mercado, porque se você não fala alemão na Alemanha, você não é nem mais um, você não é ninguém. Sim. Então é muito difícil isso. Então acaba se perdendo. No futuro ela vai ser o quê? A esposa do fulano, a mãe do ciclano. E isso gera tanta frustração, né? Como mulher, acaba a maioria tendo uma depressão ou Exato. alguma coisa do gênero. É o que mais tem na Alemanha. Começa por conta do clima, né? É muito difícil lidar com o clima. E tem a questão da língua, né? E sem a língua você não consegue trabalhar, você não consegue se comunicar, né? Tem muitas mães que ficam mesmo anos falando um alemão mais ou menos. E quem fala com o filho é o pai. Então, é muito complicado. Então, eu fui sempre puxando essas mulheres. Sim. Né? Vamos sair da caixinha da reclamação e pular para a caixinha da atitude. Então, foi o meu ponto-chave para as mentorias. E essa virada de chave é tão importante, porque muitas vezes nós só precisamos de um apoio. Sim. E esse apoio vindo de uma outra mulher é tão importante, porque ela tá ali, né? Tá ali guardada. Mas se ela tiver um apoio, ela vai voar. Ela vai longe. Eu acho que a gente, pelo menos eu falo por mim, você fazer um trabalho sozinho, você consegue. Mas com uma ajuda é muito melhor. É verdade. É um apoio mesmo, né? É um apoio que é Sim. importante. E às vezes elas deixam de falar. Às vezes mesmo o idioma atrapalha, né? Até mesmo aqui em Portugal, quando você vai falar com português. Às vezes você está falando A, para ele pode não soar o A que você está falando. Geralmente não Sim. soa. Por Então isso é que tem difícil. muita restrição, né? Entre Exato. portugueses e brasileiros, assim. E a diferença de palavras. Por exemplo, uma palavra muito engraçada para mim no começo era não acho piada nisso. Eles falam muito isso. E Não a outra interessa. ou então estás a gozar com a minha cara? Aí você fala, mas gozar na minha cara. No Brasil é uma outra expressão. É meio estranho, né? Soa estranho. Aí eu virei português e disse assim, gozar na minha cara? Que? Como assim você tá falando isso comigo? O meu eu achava assim, nossa, como eles falam palavrão aqui, porque foda-se, foda-se. Mas no Brasil é um palavrão, É um né? palavrão, mas o foda-se em Portugal é algo comum. É tipo, eu lembro, tô nem aí, entendeu? Foda-se. Eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei em Portugal, eu tava na mesa e a minha cunhada que recebeu, né? Me recebeu. Meu marido já tava aqui há alguns meses e aí fizeram um almoço de recepção pra mim. E aí eu lembro que ela foi falar com o marido, e o marido é brasileiro, mas eles estão há tantos anos aqui que ele já fala muito o português daqui. E aí ele fala todas as expressões, e ela disse, né, ai fulano, isso que aquilo, aí ele, foda-se, Mel, não sei o que, não sei o que. E eu pensando assim na minha cabeça, gente, Sem tá respeito. mandando se fuder na frente das visitas. Como Meu marido ia ter briga no final. E eu achei ele, assim, um grosso, porque mandando assim, naquele Eu fiquei lugar. pensando, nossa, como esse povo daqui tem uma boca suja. Mas é. Porque lá no Brasil a gente também xinga muito, mas... Mas isso é um palavrão, quando tipo, tá não com raiva, xingamento. não tem nada na mesa, né? E na frente das visitas, geralmente a gente mantém a Né? compostura, né? Mas é, É muito engraçado. estranho mesmo. Rapariga é uma expressão também muito engraçada, porque rapariga no Brasil é mulher da vida, né? Sim. E Principalmente aqui- no Nordeste, né? Exatamente. E aqui em Portugal é uma mulher. É uma Rapariga. garota, uma... Rapariga. uma Rapariga, moça como nova. assim? Rapariga. Uma jovem. É, uma jovem. Na verdade é um elogio aqui. É uma jovem mulher. Tu és uma rapariga. No Brasil, uma jovem mulher. Quando eu vi, eu não sabia da rapariga. Aí eu tava assim, aí eles falaram assim, aquela rapariga ali, eu odeio esse país. Não sou bem recebida aqui, eu falando pro meu marido, né? Me chamaram de rapariga. Aí ele foi e falou pra mim sorrindo. Mas isso é a importância, né? De você, aquilo que você disse, que o alemão estuda
lá o país, né, estuda sobre o país onde ele vai. Eu não Sempre. estudei, eu tinha um sonho e É, a gente se fiz de joga, tudo pra né? vir. E isso faz diferença. Faz. Se o alemão chegar aqui e ouvir algumas expressões ou palavras, ele vai saber se sobressair. Sim. Exato. Eu ia me Porque- sentir bem, né? Se ela falasse rapariga, tá ali, É, tô sim. jovem, que bom. É. Ah, Sim. não, agora a minha resposta foi diferente. Olha, é engraçada essa divergência de cultura, né? Nós brasileiros temos muita coisa para aprender, mas também temos muitas coisas para ensinar. Nosso Muito. país é riquíssimo de cultura, riquíssimo de plantação, tanta coisa bacana Tanta tem o coisa. nosso Sim. É um país, país né? rico. É um país riquíssimo, Paisagem. paisagens lindíssimas. A nossa agricultura, então, é imensa. Imensa. Imensa, Nós é verdade. importamos muitas coisas para outros países, mas acabamos não dando valor nisso, infelizmente. Eu falo que é um país é um país de pessoas, né, de várias raças, de várias culturas e felizes. E muitas vezes a Sim. felicidade vem da despreocupação de continuar vivendo, Sim. né? O alemão não, o alemão ele pensa muito, Sim. né? Ele é muito mais racional e nós somos mais emocionais, né? Então, por isso, se chamar para o Japão, se joga no Japão. Depois a gente vê o que dá. É isso. E o alemão já não Eu pensaria não dessa penso forma. assim. Eu acho que também o que causa muito isso é porque o brasileiro, ele é um sobrevivente. Dificilmente, assim, as pessoas... Na verdade, assim, não dificilmente, mas a grande maioria sobrevive só, sabe? Você trabalha e fica aquela vida de trabalho, casa, estudo, trabalho, casa, estudo. Antes o pobre nem estudava faculdade. Foi ter, assim, eu tava entrando na faculdade quando começou a ser muito comum a faculdade. Então, esse tipo de atitude de se jogar, disso, aquilo, é um sonho de querer ter uma vida melhor. Uma vida melhor. Porque no país, assim, temos um país lindíssimo, mas tem Com poucas violência, oportunidades. pouca oportunidade, muito racismo, A desigualdade social é imensa. desigualdade social imensa, entendeu? Então é mais uma questão, assim, uma atitude de socorro, né? De querer mudar tudo que tem de ali. viver algo novo, Exatamente. né? Algo É melhor. totalmente diferente da realidade de um europeu. Totalmente, assim. O alemão, ele é... eu digo que eu aprendi o que é tempo é dinheiro na Alemanha. Eu falo que no Brasil eu soltava essa, mas não tinha noção do que isso significava. Então, assim, tudo lá é muito certinho a respeito de trabalho, de cumprir. E o trabalho é muito importante por conta, eles já têm isso enraizado por conta da guerra. Então, eles sempre têm medo do que pode acontecer no futuro. Eles sempre têm essa incerteza. Então, eles sempre procuram seguir uma reta e seguir comprometido com aquilo. Então, é algo assim que ainda é diferente do Brasil, mas ainda está muito dentro da cultura. Então, assim, eu falo que é um país que é muito rico, né, também, e quando você vai para lá, você consegue trabalhar e ganhar melhor do que qualquer outro país, mas você trabalha muito mais que outros países também. É diferente. O trabalho sempre existe, né? Igual Sim. aqui você consegue mudar de vida se você trabalhar bastante. Exato. Sim. Nada Não é bem fácil. não é fácil. É verdade. Eu digo assim que tem a diferença porque o trabalho sim existe, mas sabe assim, a questão da violência, da segurança, eu acho que a Europa é privilegiada nesse sentido. Verdade. Existe a violência, existe muita, né, violência em casa, principalmente doméstica, mas é diferente. Eu acho que o Brasil é muito pior. Sim. É maior demanda, sabe? Sim. As pessoas roubam celular. Matam por celular. Sim, Eu digo que no Brasil, mesmo quem ganha muito, mesmo quem já tem outro patamar, não tem qualidade de vida, Não né? tem, exatamente. Quando Segurança. o tema é segurança, né? Exatamente. E essa semana eu vi uma reportagem falando que em Portugal está em 7º lugar no ranking mundial de segurança. Ou seja, um dos 7 países, né? Então está em 7º lugar de tranquilidade, segurança. Claro, acontecem muitas coisas que a gente não sabe, mas em nível de segurança está em 7º lugar. Eu achei isso incrível. Sim. Uhum. Porque no Brasil tá lá, não sei nem o número ainda. Quando eu saí do Brasil ainda, o perigoso Tá em era último. sair à noite. Era. Hoje em dia não tem mais horário, né? Não tem. Pois. Você não poder usar uma joia, você não poder usar nenhum relógio. Eu tenho uma Pode. cliente que roubaram a aliança dela de casado. Minha tia. Ela tá aqui. E ela falou, Érica, eu decidi vir pra cá
porque eu tava sem nada, sem celular, sem nada, passeando com o cachorro. E um rapaz veio pra me assaltar. E a única coisa que eu tinha era minha aliança no dedo. E eu não conseguia tirar. E ele pegou meu dedo, enfiou dentro da boca dele e puxou. Meu Pra ela Deus. foi a gota d'água. Então assim, eu falei, meu Deus, que nível que chegou as Que coisas. nível, tá muito assim. Uma situação bem delicada. Eu já vi vídeos de jovens roubando tênis de outros jovens na rua. Ah. Ou Eu já seja, passei por isso. A É, minha colega o de meu escola primo chegou também. descalça na escola, O meu primo roubaram o voltou. tênis dela. O meu primo voltou pra casa de cueca. Que roubaram toda a roupa dele, que era de marca. tá vendo? Que situação, você não poder usar uma roupa, Isso é nada. loucura. É complicado. Vamos lá, Thaís. Vamos, olha, eu vou abrir uma live aqui no nosso perfil, porque voltando ao assunto antes desse, né, sobre a cultura entre Brasil e Europa, nós estávamos falando do seu projeto do Metamorfose Feminina, e já sei que tem uma segunda edição vindo por aí. Então eu vou abrir aqui a live para aproveitar Vou chegar aqui pra pertinho. compartilhar, né, essa informação com os nossos seguidores lá. Vocês acompanhem aí. Olá, estamos aqui ao vivo com a nossa convidada. Ela vai passar aqui um pouco para vocês, gente, sobre a segunda edição do Metamorfose Feminina. Teve a primeira edição, foi incrível. E as mulheres estavam procurando, como assim tem mais uma edição? Tem sim, ela preparou com muito carinho para vocês que estão aí. E hoje ela vai contar um pouquinho o que vai ser essa segunda edição do Metamorfose Feminina. E quem quiser participar, como é que vai poder participar desse evento? Vamos Sim. chamar a Érica? Vamos. Eu vou trocar aqui a câmera. Aqui. Olá, mulherada maravilhosa. Sim, vamos ter a segunda edição, que vai ser agora, no dia 10 de agosto, das 10 às 15 horas. Convidados incríveis. Quem quiser participar é só entrar em contato, tá? No Instagram do Metamorfose Feminina. E também temos no ericavunch.beauty. Tá? É só entrar em contato, me chamar por lá. Temos uma promoção maravilhosa no momento, tá? Que antigamente era um valor e agora nós colocamos um valor especial, aproveitando aqui no podcast. Então é 97 por cada mulher e 150 para duas. Então não perca essa oportunidade, venha vestir a camiseta da transformação e ser uma mulher diferente. A Lu, ela já foi, né, Lu, no anterior, na primeira Eu sou edição. suspeita a falar, porque eu fui na primeira edição e eu amei. Eu saí de lá realmente com uma outra visão de que realmente é o autoconhecimento, o cuidado, o zelo, que nós mulheres podemos ir muito além do que aquilo que nós imaginamos. Gente, eu chorei, vocês não têm noção. Eu saí de lá chorando, mas de alegria. Porque assim, quando você passa por um evento transformador como é a Metamorfose Feminina, você sai de uma forma que você nunca imaginou que você iria sair. Então a Érica conseguiu, junto com toda a equipe que esteve com ela, com a Mayara, com a Marcele, que também esteve no evento palestrando, gente, elas conseguiram resgatar a mulher que estava ali escondida. Então, assim, hoje eu quero convidar você que está aí nos assistindo, que vai ter a segunda edição. Não fiquem de fora. Ela hoje chegou pra gente aqui e falou, gente, eu estou muito feliz com a segunda edição e não podíamos deixar de passar essa oportunidade. O valor é 97, mas se você levar uma amiga sua que queira também participar, fica por 150 euros. Então tá imperdível mesmo essa oportunidade de você estar com elas no dia 10 de agosto. Vai ser no Templo da Poesia em Oeiras. Então, olha, vocês estão mais que convidadas, estão assim, intimadas a participar desse evento maravilhoso. É isso aí, Érica. É isso aí. Bom, gente, agora nós vamos voltar aqui para nossa gravação. Olha que linda ali a Érica na foto. E se inscrevam. Tchau, tchau. Boa. Pronto. É bom porque assim, quando as mulheres começarem a participar, começarem a entender o que é realmente uma transformação, né, Erika? Eu falo que quando eu participei, Thaís, eu compartilhei com você. Eu Sim. chorei, eu não acreditei. Vocês conseguiram, de uma forma singela e simples, tocar no nosso mais íntimo, nos nossos sentimentos. E que no dia a dia a gente às vezes se esquece disso. O quanto somos fortes, o quanto somos guerreiras,
o quanto nós precisamos de cuidados também, de atenção. E não só dar, porque a mulher tem aquela sensação, né? Só cuidar, fazer. Mas, na verdade, ela também precisa ser cuidada. Se priorizar. E se priorizar, exatamente. Exatamente. Se priorizar. Eu falo que Metamorfose Feminina é um evento, quando as pessoas falam, mas por que um café da manhã? Eu falo que é um evento que eu desenhei como um evento que eu gostaria de participar. Então, assim, se existisse um evento como esse que eu desenhei, eu não pensaria 2 vezes em participar. É por isso que deu tão certo, porque você fez como se fosse para você mesma. Com a essência, né? E com a essência mesmo. Vem desde a lavanda, né? Que tem o seu significado. Eu falo que o café da manhã é a refeição que eu mais amo na vida. Quem me conhece sabe. Porque é o momento que a gente se alimenta, assim, para começar o seu dia, para ativar tudo que tem, né, no seu organismo. Ativar a sua mente. E nada melhor que ter uma reunião dessa logo cedo, no café da manhã, onde nós estamos ali com a cabeça fresquinha, né, que acabou de acordar, sem as preocupações, os estresses do dia a dia. E aí a gente se alimenta de um bom café da manhã e de grandes informações, né? Então, é transformador. Que bacana, eu fico muito feliz porque quando nós participamos de um evento como esse, nunca vamos voltar a mesma pessoa que a gente entrou. Nunca. Você sempre vai voltar de uma outra forma, com outros olhos, com experiências, conhecemos pessoas. E quando você está ali, você, pelo menos eu falo por mim, a experiência que eu tive, você esquece de tudo. Porque ali você é só você e tudo que está acontecendo ali. Porque quando você está com filho, ou com marido, ou com amigos, a sua preocupação acaba sendo dividida. Ali não. Era você e as pessoas que estavam ali, mas de uma forma singela, de uma forma única. Foi muito bacana, foi muito mesmo. E você é uma empreendedora nata, né? Então, assim, além de cuidar das mulheres fisicamente, você também pensou em cuidar do emocional delas. Sim. Então, foi um diferencial que você teve aqui em Portugal, esse start também de poder fazer a diferença. Eu acho que é importante. Eu acho que tudo que você faz na vida, quando você pensa, se fosse comigo, Sim. como eu faria? Né? Então, aí veio o meu método de trabalho. Por exemplo, no laser, ou na depilação, ou até mesmo quando eu fazia a parte de pedicure, né? Pedicure dói. Tem pessoas que chegam lá com o pé dolorido, cansado. O meu sempre inflama. Então, por que não fazer aquilo com cuidado? Se fosse o meu pé, como eu gostaria que cuidasse? Então, eu acredito que quando as pessoas entenderem que ela tem que tratar o outro como elas gostariam de ser tratada, não vai ter ninguém sendo maltratado. Sim. Ninguém, porque ninguém quer ser maltratado. Sim. E assim eu trouxe para o evento. Eu trouxe um evento onde ela se sentisse especial. Né? Então, você que participou, você sabe disso, não é um café da manhã apenas. Né? É toda uma experiência. Né? Quando os palestrantes estão ali, como a Marcela, a Maiara, que esteve ali, partilhando da história dela, não é para falar dela, é para você se tocar na sua história. Né? Para você pegar aquele insight que aconteceu com você, né? Ou que vem acontecendo com você, né? Você sair um pouquinho daquela zona de sofrimento e se colocar como protagonista, né? De uma nova história. E nos faz voltar ao tempo. Quando a Maiara, que é uma pessoa que eu gosto muito, quando ela começou a contar a história dela, eu fiquei parada pensando também na minha história, como tudo começou, os desafios que eu enfrentei, como foi difícil, em que situações eu tive que ser forte, mesmo estando com dor. Mas a dor que eu falo, a dor da alma, a dor do coração, porque a gente não tem opção. E quando você pensa assim, eu preciso mudar, eu não tenho opção, eu tenho que vencer. E depois você fica vendo que 10 anos à frente, como você quer se ver? Como era a Luciana de 10 anos atrás? Como vai ser a Luciana daqui a 10 anos? Então, assim, é bom porque você tem essa visão que outra hora no dia a dia você acaba não levando isso em consideração. Exato. Mas que bom. Agora me conta uma coisa. Eu preciso secar meu olho que tá lá. Vai. A gente dá uma pausa aqui. É porque assim, essa luz... É forte. É forte. Por isso que eu tô com óculos. Aí fica lacrimejando meu olho. Não faz mal, normal. Aí, pronto. A Thaís, depois a gente edita essa parte. Agora me conta uma curiosidade que nós temos. Você já teve vontade de voltar ao Brasil depois que você saiu do Brasil, foi para a Alemanha, depois você veio para Portugal? Teve em algum momento você pensou, gostaria de voltar a morar no Brasil? Tive. Foi, né? Foi em 2011. Em 2011 eu fui pro Brasil, minha filha já estava lá.
que ela retornou da Alemanha para o Brasil. E eu fiquei no Brasil 6 semanas. E aí é um processo, né? Você chega no Brasil, primeiro é oba-oba, depois você começa a pensar, minha casa, depois eu não empreendia na época, então você começa a pensar o que você estaria fazendo, aí você começa a ver uma coisa e outra, e depois você entra na rotina, né? E aí eu entrei na rotina nessas 6 semanas, na rotina do Brasil, e falei, pronto, agora eu volto para a Alemanha, pego minhas coisas e volto para cá. Me adaptei. E fui decidida, mesmo, de verdade. Só que antes de ir para minhas férias, eu tinha engatado num namorinho. E aí ele falou, Na na Alemanha? Alemanha. Ah, ok. E aí ele falou, não, tenta mais uma vez. Se você ficar 3 meses e achar que não é mesmo para você ficar, você volta. E aí eu decidi que eu ia tentar e fiquei lá. E conseguiu, né? E Tentou e conseguiu. consegui. Daí eu fui, estudei, né? Depois virei empreendedora. E aí acabei ficando. Aí nunca mais pensei em voltar pro Brasil, mas nunca mais fiz 6 semanas de férias, para não correr o risco. Você sabe que na pandemia eu fui, assim que abriu, eu fui e depois fechou de novo. Eu passei 6 meses no Brasil. Não. 6 meses. Sem conseguir voltar. Eu e meu marido. Teve muita gente, né? Com muita gente aconteceu isso, né? Sim, mas eu adorei, porque eu tava com muita saudade da minha família, nunca tinha ficado longe tanto tempo. E aí, os 3 primeiros meses, eu, assim, tava no céu. Só que depois eu tava na casa da minha mãe, não fazia sentido eu alugar uma casa. E aí eu já queria minha casa, já queria meu espaço, né? Minha solitude, meu silêncio. E também ficou uma coisa incerta, né? Essas pessoas que ficaram lá ficaram assim, agora consegue ir. Não, eu tinha ainda não despedida consegue. toda semana, porque eles remarcavam, assim, olha, só dia 20. Aí eu marcava a despedida, um almoço lá em casa, dia 18. Aí, não dá mais, Cancelou. só no outro tal dia. Eu lembro disso. Que loucura. Mas eu gostei, por acaso. Foi bom pra Foram matar muitas saudade. festas, né? Eu passei meu aniversário lá, de tanto que demorou. Fui pra virada, fui no Natal e voltei em junho, depois de final de junho. Meu Deus do céu. Foi uma tempo. loucura. Esse Sim. tempo foi uma loucura mesmo. Eu, quando eu vou ao Brasil, só fico 30 dias. 30 dias. Desde que eu tô aqui, eu só fui uma vez, né? Agora que eu vou novamente pela segunda vez. Mas é 30 dias de férias só. Porque eu sei que meu coração pode Balançar, né? Pode Corre o balançar, risco, corre o risco. Eu agora com o Miguel, meu coração tá bem balançado. Mas meu marido não vai, então provavelmente a gente não vai pra lá, não. Porque assim, se eu voltasse pro Brasil e fosse um lugar onde tivesse tranquilidade, o que me proporciona aqui, ok. Mas é Zona Sul de São Paulo. Eu sou de São Paulo também. Capão Redondo. Imagina, Nossa. trocar Carcavelos por Capão Redondo. Não. Assim, não tem como criar meu filho lá. Não. O nível talvez Carcavelos para São Paulo seria bem interior mesmo, né? Sim, e era o que a gente busca. Era Eu bem cresci em interior. São Paulo, então aquela correria, aquela loucura, ônibus lotado, trânsito. Minha mãe perdeu o voo esses dias. Ela demorou 6 horas para sair da Zona Sul, Capão, pra Guarulhos, que é São Paulo. 6 horas. 6 horas. Que loucura. Meu Deus. Aquela marginal lá toda parada. Toda parada. Então, assim, não tem como. Quando eu penso pela família, o coração dói. Né? A gente chora. Mas, assim, se você olhar lugar, não tem como trocar. Não. Não tem como voltar. É surreal a diferença de qualidade de vida, segurança e estabilidade não tem igual. Olha, tem como. o que mais me afetava quando eu ia era a desorganização. Assim, tudo é muito desorganizado. Então, você vai pegar um ônibus que você acredita que passa tal horário, não passa. Não passa. Aí, na Alemanha, tudo tem um letreiro. Aqui sabe? também Que passa fica certinho. mostrando certinho Aqui também. o horário. O trem é a mesma coisa, o metrô é a mesma coisa. Então, essa desorganização que me balanceava muito, assim, Sim. de ficar de novo. Como dar conta disso? Desse caos, né? É um caos. É um caos. Hoje o que me ganha morar na Europa é a facilidade de poder conhecer outros países, que no Brasil para mim seria muito difícil, e a outra é a segurança. Hoje eu me sinto tão segura aqui em Portugal que eu entro e saio em qualquer hora. Não tem a preocupação que eu tinha no Brasil. Isso é vida, né? De abrir o portão automático, já ficar olhando para os lados se ninguém vai entrar junto comigo. Sim. Olha, pra você ter uma ideia, o que eu achei mais, assim, fascinante quando eu cheguei na Alemanha eram os carros. Porque eu ficava pensando assim, meu Deus. Só aqui carrão. E as pessoas dirigem o próprio carro. Você parou pra pensar que no Brasil, mesmo quem tem muito dinheiro que tem carrão, eles não dirigem o próprio carro? É um segurança que está dirigindo o carro deles. E o carro é blindado, com segurança, eles estão sentados atrás. Eles compram um carro
para outra pessoa dirigir o carro deles por conta da segurança. E eu achava, meu Deus, aqui eles dirigem o próprio carro. Isso é fantástico. E não tem garagem na Alemanha, né? Não. É igual em Portugal. Tem alguns lugares, mas é quase nada. Sim. Quase nenhum. Mas também todo mundo tem carro, por que vai roubar o do outro? É nessa lógica, né? Ah, Érica, que bate-papo incrível nós tivemos aqui hoje com você. Falamos um pouquinho sobre outros países. É verdade. E qual que são os planos futuros? Diz aí, assim, para essa mulherada que está procurando se encontrar, o que você traz, assim, de novo? Os meus planos futuros é continuar com a mentoria, né? Eu estou na mentoria online, tentando migrar para uma mentoria em grupo. Eu ainda permaneço na VIP, que eu acho que essa conversa mais tete a tete, digamos assim, eu consigo atingir e ajudar essa mulher. O evento foi praticamente trazendo uma mentoria em grupo, em um evento presencial. No caso, fez tanto sucesso que já tem um agito na Alemanha. Nós estamos indo para a Alemanha agora em setembro, dia 14/9, nós estamos em Munique. Ai, que bacana. Em novembro, nós estamos indo para a França. Nós estaremos em Cannes no dia 9. Então, continuar. Eu tenho planos para ir para o Brasil também com a mentoria e com o evento. Né? No Brasil, pretendo ficar um tempo maior para fazer mesmo uma mentoria presencial. Vai bombar no Brasil. Vai bombar. Vai. E agora eu tenho que me dividir em 2 cidades, né? Porque meu marido é do Rio e eu sou de São Paulo. Sim. Então, os eventos vão acontecer. Ainda não estamos com a data marcada, mas vão acontecer. E lá eu pretendo estar pegando as mentoradas que já fizeram mentorias comigo na internet, né, no online, e trazendo elas para o presencial. Ai, que bacana. Um grande final de semana. Aí juntando todo mundo. Eita, que novidade, hein? Aqui, ó, quentinho para vocês. Deu um agito nesse Portugal. E o estúdio, né, que é o meu xodó. Sim. Né? O estúdio é meu xodó. Eu adoro cuidar das minhas clientes, eu adoro estar ali. Agora eu fico 2 dias menos na semana, né, por conta do evento, das mentorias, mas eu estou sempre ali presente, sempre para elas. Pretendo ampliar também, para vir com workshop, para aumentar um pouco mais, ampliar um pouco mais os serviços. Compartilha onde que é aqui para o pessoal, onde podem encontrar. O meu estúdio fica ali no Shopping Palmeiras, ali na Nova Oeiras, ali, perto de Carcavelos até. Fica no 2º piso, na loja 93, de frente com a casa de banho. Então, quem for na casa de banho, dá uma espiadinha que eu tô ali. Nós temos todos os serviços que envolvem pelos hoje em dia. Então, temos depilação a laser, depilação de cera chocolate, mas somente para gestantes. Temos brow lamination, temos lifting de pestanas, temos dermaplaning, que é um método de limpeza de pele, onde a gente retira as penugens e a pele morta. E temos o NutriGloss, que basicamente é um bônus que eu dou para todas as clientes que aparecem por lá. E tem a minha queridíssima Sabrina, que está nas unhas. Ai, que bacana. Completo, hein, o espaço. Sim, o cuidado com a beleza tá completo, tá tudo organizado. É corpo bacana. E alma, cuidando do corpo e da alma. E agora você, como uma brasileira, mulher empreendedora, passa o seu recado aqui para a galera, pessoal que sonha também em migrar, ou que quer entrar no empreendedorismo. Ok. Eu digo para cada mulher, tá? Toda mulher tem dentro de si um lado empreendedor. Né? Quando você parar para pensar, você já administra sua casa. Você está empreendendo dentro do seu próprio lar. Então, não tenha medo da carga que você vai carregar, o que você vai ter que fazer no meio desse processo. Nós temos um poder, uma força que nós nem imaginamos. Então, seja forte. Resgate aquela identidade que você tem de uma vida inteira de sonhos, de projetos, e tire isso do papel. Não tenha medo, não se sabote, não escutam as sabotagens. Eu sempre digo para tirar e se livrar daqueles post-its que ficaram grudando na gente ao longo dos anos, né? Que nós não somos capazes, que vamos desistir, que vamos voltar para trás, que é difícil. Não acreditem nisso. Acreditem em você, no seu sonho, na sua garra e siga em frente. E se precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Muito bem. Obrigada, Érica. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada, Érica, por esse bate-papo incrível, com insights maravilhosos. Todos que estão nos acompanhando, tenho certeza que aprenderam um pouquinho o que é
imigrar, como é que foi a história da Érica na Alemanha, aqui em Portugal também. Nós também estamos muito felizes em poder recebê-la aqui no nosso estúdio e ouvir um pouquinho da sua trajetória profissional. Com certeza. E a todos vocês, nosso muito obrigada. Muito obrigada. E obrigada, Érica, pela Sim. lembrança linda. trouxe um mimosinho pra Metamorfose gente. feminina. Adoramos. Obrigado, meninas. Tchau, tchau. Beijinhos, tchau, tchau.